Eu vejo também que quando você tem a relação de trabalho, é tudo mais nebuloso. Eu me lembro de até quando o Márcio Smelling veio a público falar a primeira vez, que ele mesmo reconheceu que talvez as condutas dele não tenham sido mais São as inadequadas. mas dentro desse lugar de não ter o dolo, tipo, não intencionei. Talvez estivesse ali um pouco fascinado, sem imaginar que as coisas eram assim, aconteciam desse jeito porque eu era o chefe, sabe assim? Parece um pouco The Morning Show. Vocês assistiram essa série? Não, Claro. eu posso A dizer... gente tem ali o personagem do Steve Carell, também envolvido em caso de assédio dentro de uma grande emissora, e ele mesmo não consegue entender por que aquelas mulheres se subjugam aos desejos dele, porque ele imagina que só ele é um putz de um gato, que as mulheres estão ali querendo ficar com ele de verdade, e no fim essas mulheres estão se sentindo meio que sem graças, coagidas de dizer não para quem tem o poder. E eu acho que isso é um pouco do que acontece em muitas empresas. Então, seu chefe, Por isso que eu acho que é uma área cinza, é uma área difícil, porque eu acho que existem pessoas que se apaixonam dentro de empresas e estruturas hierárquicas, mas também existem pessoas que se sentem ali coagidas a, sei lá, abrirem concessões pela estrutura de poder, e o próprio cara que está no topo, ou a mulher, não percebe que aquilo está acontecendo pela estrutura hierárquica e não por uma relação mais tranquila, Paulinha, sabe? eu posso dizer, eu trabalhei área cinza. muitos anos nessa empresa. E tem uma questão que é cultural. Eu acredito que hoje essa prática já é vista, né, como completamente inadequada. Mas, assim, de novo, né, isso não aconteceu comigo. Mas a gente, né... Coisas que você observou. Muitas coisas que eram Relatos. completamente inadequadas. Primeiro porque você passa muito tempo convivendo com aquelas determinadas pessoas, né? O ambiente de gravação, e quando a gente está falando principalmente de ficção, então você tem ator, você tem uma exposição do corpo no sentido, né? Você usa uma liberdade maior ali. e aí você tem umas coisas que são muito misturadas. É diferente de um ambiente corporativo onde você tem mesa, cadeira, cada um está no seu canto. Não, lá é um ambiente que tem que ser mais descontraído, tem que ser E essa descontração, às vezes, algumas pessoas, às vezes, erram no ponto. E existia, sim, então a gente... Vamos lembrar que tinha teste do sofá, né, gente? Não era... Entendeu? Não é um grande segredo, né? Relatado por inúmeras pessoas. Exatamente. Então, mas era uma coisa cultural. Eu acredito que hoje isso já mudou muito. Mas o que eu queria perguntar para vocês são duas coisas, né? Hoje, quando a gente fala até de um beijo roubado, isso já é visto aos olhos da lei como estupro. Você não pode, né, pegar acessar o corpo da outra pessoa sem o consentimento dela. O que acontece? Essas mulheres trazem essas informações. Isso aqui está datado, né, num determinado período, que é de 2017. Isso já cai nesse novo entendimento. Como que é isso, né? Porque se tudo isso ficar aprovado, a minha pergunta é, ao que ele responderá? Digamos que a juíza manda adiante, então vamos ter lá, né, defesa e acusação, e, digamos, vamos pegar o cenário. Ele foi condenado. O que ele pode enfrentar em relação a essa condenação? O que ele pode esperar? Pelo que eu constatei até agora, ele responde por 4 imputações de assédio sexual. Artigo 216-A do Código Penal. Não por estupro. Ele responde por assédio sexual. Por ter se utilizado do seu cargo, prevalecendo-se da sua relação ali de superior hierárquico, de ascendência. Para as pessoas entenderem, no assédio sexual eu preciso ter uma relação de autoridade com relação a outra pessoa. Antigamente, lá atrás, muito se questionava apenas a existência de uma relação de emprego. Mas hoje a jurisprudência ela caminhou para um outro lado. Então, por exemplo, há reconhecimento de assédio sexual até em condutas entre professor e aluno. Então, é possível que para professor e aluna você tenha, ou professora e aluno, como tem alguns casos repercutidos na mídia, em que você tem essa imputação também de assédio sexual. E é por isso que ele responde que é um crime
ali que está previsto no artigo 216A do Código Penal com uma pena de 1 a 2 anos. É isso que ele está respondendo hoje. Então, essa seria a pena dele, olha só, que é de 1 a 2 anos. Nada tem a ver, né? Por isso, em relação ao estupro, correto? Acredito, não, nada até tem. Porque muitas pessoas começaram a falar, então é só pra gente clarificar isso. É assédio sexual também não entrou. Não, pelo que eu sei, eu não vi o processo inteiro, vou deixar bem claro. Temos uma pergunta aqui interessante da Cris Kanazawa. Doutor Luciano, e se for provado que ele é inocente, o que é que acontece com as mulheres que o acusam? Perfeito. Bom, se for provado que ele é inocente, ele foi absolvido, existem algumas hipóteses de absolvição previstas na nossa lei, que vai desde a mais simples de todas, que é no inciso 7º, 386, inciso 7º, que é a insuficiência de provas, ou seja, a juíza analisando os fatos, falou, não, tem uma dúvida razoável. Tem uma dúvida razoável, tem que absolver a pessoa, porque... Indúbio pro réu. Indúbio pro réu. Na dúvida, em favor. Mas isso vai sendo escalado até o inciso 1º. O inciso 1º é aquele mais forte de todos, onde você prova que os fatos não existiram. Se você chega ali, os fatos não existiram e aquela pessoa foi colocada como ré naquele processo, a princípio eu posso ter até uma denunciação caluniosa. Você crime grave. Movimentar a máquina pública ali, fazendo com que alguém seja acusado pela prática de um crime, sabendo que aquela pessoa é inocente. Isso é mais difícil de acontecer, mas está previsto no artigo 339 do nosso Código Penal, que é o crime de denunciação caluniosa. Você tem também a falsa comunicação de crime. No caso da Nájila, foi isso que ela fez? Eu não lembro se ela chegou a responder por denunciação caluniosa ou só por falsa comunicação de crime. Mas porque ela fez o boletim de ocorrência. Vale lembrar aqui, né, Hanna e Luciano, que denunciação caluniosa é um crime gravíssimo. Tá. Então, assim, que fique aqui a dica, não façam isso, não entendeu? Vale a pena. Inventar, né, histórias para tentar prejudicar uma pessoa é um crime grave. Porque é o que o Luciano acabou de falar. Você mexeu com a máquina pública. Você está destruindo a vida de alguém. Agora, ele pode fazer alguma coisa contra essas pessoas? Ele poderia entrar com ação contra elas também. Ele não entrou com uma ação contra a Dani Calabresa? Contra elas, questionando isso. É que a da Dani chegou a ter um prazo de prescrição. Eu acho que tem uma questão de que o crime estava prescrito. Então, acho que não podia nem caminhar ali adiante, né? E você tem um outro ponto também, né? Você existe também aquela questão do crime de difamação. O difamar a outra pessoa. Tá. No fato do... difamar é um crime que está previsto num crime contra a honra. Então, você tem 3 tipos de crimes contra a honra. Você tem a calúnia, a difamação e a injúria. Calúnia e difamação é contra a honra objetiva. É o sentimento que aquela pessoa tem naquele meio social. Tá. Então, se você coloca aquela pessoa ali, quando você faz aquela afirmação com relação àquela pessoa, se aquela credibilidade que ela tinha no meio for afetada, você pode ter a prática desses crimes. A injúria é quando você ofende aquela pessoa. Então, dentro do seu subjetivo, é honra subjetiva, a pessoa se sente ofendida, porque ela foi ali injuriada de alguma forma, etc. Para a difamação, o entendimento é que os fatos podem ser até verdadeiros, mas desde que aquilo cause uma forma em que aquela pessoa perca a sua credibilidade no meio, ela seja ali, tenha a sua honra ferida onde ela está. Então, seria uma das formas de você, inclusive, tentar evitar com que as outras pessoas continuem falando. O que muita gente não entende, porque é diferente da calúnia. A calúnia, o crime precisa ser falso. Na difamação, o fato pode ser verdadeiro. Olha só que interessante. Interessante. Olha, a gente também tem aqui a Aline Gedraide comentando no chat e disse que aconteceu com ela uma situação numa multinacional, alguma coisa acho que parecida com o que relatam aqui essas mulheres, e que ela não teve coragem de levar para compliance porque ela imaginou que fosse ser coagida tal, porque ele era da direção. E aí queria que vocês falassem um pouco qual que é o papel do compliance, porque por a gente ter a Rede Globo no meio dessa história, também tiveram movimentos da própria Rede Globo para poder dizer, a gente fez alguma coisa. Só então, antes da Hanna falar do compliance, deixa eu só colocar para ela entender que, veja, não precisa ser o seu superior hierárquico direto. Tá. Pode ser qualquer pessoa que tenha uma ascendência sobre o seu trabalho.
Então, por exemplo, um presidente de uma empresa com uma pessoa que está a 10 níveis para baixo. Não precisa ser direto. Não precisa ser o chefe imediato da pessoa. Tá. Mas não pode ser, para ter o assédio sexual, o mesmo nível hierárquico. Porque aí não é assédio sexual. Porque você não tem ascendência, né, sobre a pessoa. Aí é o quê? Nem o assédio moral. Aí depende. Pode ser uma importunação sexual. Pode ser, né? Entendi. Depende. Se aconteceu alguma coisa desse tipo, se agarrou, com essa conotação contra a vontade. Sexual, aí pode configurar até uma violência sexual. Mais grave, sim, claro. Pode ser uma violação sexual mediante fraude, porque você vai tendo escalas, né? Você tem o estupro, a violação sexual mediante fraude, a importunação sexual. Então, são formas diferentes de você encarar fatos similares. E aí temos o compliance, Exato, né, isso que eu queria entender, Hannah. Esse compliance, o papel dele em toda essa história. Acho que ele tem quase um papel de mediação para evitar que tudo chegue numa esfera jurídica mais grave, mais gravosa. Então, ele não é simplesmente um RH, um recursos humanos que vai gerenciar aquilo. Então, eles poderiam ter realocado essas pessoas, eles poderiam tê-lo afastado, mas as denúncias que a gente recebe muito é que eles tentam abafar as denúncias. Não foi o que aconteceu no caso dele, porque já tinha estourado muito no caso do Zé Maier. Então, ali, a Rede Globo já tinha sido acusada de não dar a devida atenção às denúncias. Então, no caso do Mellen, não aconteceu isso. Eles se mantiveram ao lado das denunciantes e ele foi afastado. Tanto que ele alega que a carreira dele acabou depois disso. Isso. Mas o papel deles é exatamente tentar reorganizar isso, tentar que isso fique melhor para todas as partes, talvez até afastando uma delas. Não, porque ele tem que estar preocupado, né, com a saúde, inclusive, ali dos seus funcionários, né? O compliance, ele é algo muito importante, não só dentro, né, do universo da empresa, entre funcionários, mas o compliance também funciona no lado de fora. Então, os fornecedores, quando fecham um contrato com determinadas empresas, assinam cláusulas onde você precisa respeitar aquele determinado compliance. Então, você não pode cometer crimes, você não pode fazer um monte de coisas, correto, doutor Luciano Santoro? Correto. Eu já, por algumas vezes, tive que fazer. Escritórios de advocacia muitas vezes são convidados por algumas empresas para você fazer esse tipo de investigação interna, uma auditoria interna dos fatos. A chamada do compliance? Não precisa ser do compliance, pode ser de uma diretoria, Sim. de alguém ali ligado às empresas. E por algumas oportunidades eu já tive que participar de situações como essa, ouvir as mulheres, especificamente nesses casos que eu participei, sempre foram homens assediando, não eram mulheres assediando. Já tinha desde sócio de empresa até coordenadores, etc. Então, em casos diferentes. O nosso Código Penal, ele desde 2018, ele mudou a legislação e ele entende que aqui é um crime de ação penal pública incondicionada. Então, independente da vontade da vítima... Você vai ter que investigar. Se chegar ao conhecimento do Estado, se a mulher denunciar, vai se seguir independente da vontade da vítima. Então, pode ser que amanhã ela desista, ela falar que não quero, não concordo, etc., mas vai continuar. Nas vezes em que eu participei disso, eu sempre deixei as mulheres muito à vontade, porque por entender que é da decisão dela ali, ela levar o fato ou não para outra esfera jurídica, levar o fato para uma delegacia de polícia, para o Ministério Público, etc., e da última vez, inclusive, com o aval da diretoria, dando todas as condições para que ela fizesse uso do departamento jurídico da empresa para que fizesse as denúncias e a empresa estaria com elas até o final do processo. Só que, valorizando a intenção da mulher, porque ali ninguém está num cargo público, ninguém é uma autoridade pública que tem a obrigação de fazer essa denúncia, então ali valorizando o entendimento da mulher, no sentido de que ela teria ali a opção de fazer ou não aquela denúncia, porque tem alguns fatores que são sopesados e a gente acaba compreendendo. Família, exposição, relação de trabalho. Não é fácil. Medo de revitimização. E a gente teve, né, há poucos anos atrás, aqueles 2 casos que ficaram muito famosos na Faria Lima também. Vocês lembram? Que
foram, né, primeiro era um dos sócios, né, que foi pego, né, ali tendo relações sexuais com uma vídeo, mulher, né, que viralizou. Exatamente, dentro do escritório. E depois um outro, que era um escritório também na Faria Lima, só que eles foram para a área externa, gente, estavam ali como se fosse numa varanda. Além de tudo, você vai além ter de tudo, ser um ato obsceno. Ato obsceno, que é um outro crime, não é isso? É outro crime. E as pessoas não... melhora. E eu lembro que nessa época, quando aconteceu isso aqui da Faria Lima, o diretor do DEI que veio falar comigo, porque ele queria saber quem é que estava divulgando esses vídeos. Porque o que é também? Você está fazendo o quê? Distribuindo pornografia. Sim. Você não pode produzir e distribuir pornografia. Ou seja, as pessoas... Olha só, gente, de repente uma pessoa cai num crime completamente desavisada, porque ela recebeu aquele vídeo e saiu passando para o outro. Você não pode fazer isso, correto? Então, aquilo foi uma confusão, porque ele queria saber o nascedor. Quem é que está passando vídeo de pornografia de um celular para o outro? A gente não pode armazenar, a gente não pode produzir e a gente não pode distribuir, Paulinha. Agora, agora eu quero saber, porque tem gente que é louca, manda cada coisa mesmo. Mas você nem queria. Você não pode nem dizer que não sabia. Não sabia, porque... Mas se alguém te manda, você faz o quê, doutor? Apaga. Apaga e fala, não me manda mais nada, pelo amor de Deus. Teoricamente, né? Teoricamente você deveria fazer isso, mas a pessoa não pode nem dizer que não sabia, porque o não saber não é justificativa para o direito penal. Não sabia disso, né? Para o direito penal, você não pode alegar o desconhecimento da lei como uma escusa para que você possa ficar praticando crimes. Porque existe, sim, né, uma forma de você afastar a culpabilidade da pessoa, é você provar o erro de proibição. Mas estamos em época de autoconhecimento com base num celular na mão, uma inteligência artificial ou qualquer coisa do gênero, você chega ao conhecimento de que você não pode ficar compartilhando esses materiais pornográficos, porque está previsto no Código Penal de que o compartilhamento é crime. Isso é falado o tempo todo, então... A gente estava falando de duas pessoas... Compartilhar, eu já sabia, mas fiquei com medo dessa história de alguém que manda alguma coisa, só pagar. E, de novo, para você usar... Por exemplo, para eu usar a imagem da Hannah, eu preciso que ela me dê a autorização dela. Autorização de uso de imagem. A gente mesmo, né, que trabalha com isso. Então, vídeo, se ela não me dá, eu não posso pegar a imagem dela e sair distribuindo. Então, foi uma confusão, porque, não sei se vocês lembram, naquela época, aquele homem é casado e ela também... Enfim, foi... Uma confusão. E assim, eles conseguiram... Mas só para ficar claro para as pessoas, desculpa, Carla, te interromper, mas para ficar claro. Cena de estupro de vulnerável, não pode ser compartilhado jamais, perfeito? Jamais. Gente. Outras cenas pornográficas, outras cenas de nudez. Se você não tiver o consentimento da vítima. Que era o que ninguém tinha. Então, se você não tem o consentimento da vítima porque foi gravada clandestinamente, etc., aí você incide no 218C, que é o tipo penal que está previsto lá no Código Penal, no artigo 218, letra C. Porque você não tem o consentimento da vítima. Uma cena pornográfica aí que você recebeu, um vídeo pornográfico, um filme, etc., que a pessoa quis gravar, quis colocar no seu OnlyFans, quis fazer onde... Aí não tem problema. A legislação também não chega a esse ponto. Entendi, tá bom. É só para ficar bem claro. É bom ficar claro que eu acho que já tem gente com dúvida aqui no nosso chat, né? Sobre isso. É bom esclarecer. Não, e é importante as pessoas entenderem. E quando o Luciano falou, que acho que é uma outra informação importante em relação à pornografia infantil, muitas pessoas alegam, não, mas eu criei. Você não pode criar também, nem que seja por inteligência artificial. Que não seja uma pessoa real. Nossa. Nada que esteja ligado relacionado a isso. A criança pode ser feito, né, com este cunho. Tá correto. Isso eu não tinha visto as pessoas criando por inteligência artificial. Isso eu já não tinha visto. Nossa, maluquinhos do Discord. Eu nem saber. Queria fazer uma pergunta aqui, que a Ida coloca assim, ó. A mulher fica sempre com fama de que está mentindo. Isso falou a Ida Lima, tá? Eu já vi também muitos homens dizendo, basta uma mulher falar que todo mundo acredita e acaba com a reputação de um homem. Coitado. Então tá assim, né? Tem essas duas posições. O que vocês acham que prevalece e por que a gente tem essa visão, não espera acontecer os ritos da lei? É isso que eu fico assim. Porque a jurisprudência ela se encaminhou para entender que o que faz mais sentido? Crimes praticados em 4 paredes, né? Dentro de 4 paredes, como é muito difícil você ter a produção da prova, a palavra da vítima ela tem um valor probatório maior.
Então, as pessoas que falam, não, a palavra dela contra a minha, não é. Nesse tipo de caso, não é pura e simplesmente isso. Só que hoje em dia, né, a jurisprudência ela começou a ser muito dura com relação a só ser a palavra da vítima e hoje já não é mais assim também. Já não é mais assim. Não, os juízes já têm avaliado de uma outra forma, falando, peraí, mas essa palavra da vítima precisa estar corroborada em outros fatores. Então, muitas vezes você vai ter o auxílio da psicologia jurídica, como, por exemplo, o Dr. Christian. Que vai estar ali fazendo, então você vai estar amparado por outros fatores e outras provas técnicas periciais para comprovar. Pós-traumático, né? Falou para outras pessoas sobre o que aconteceu. Mais provas. Você precisa de provas de que efetivamente, por exemplo, numa violência psicológica contra a mulher, eu preciso da prova daquela violência, do dano causado a ela, se há elementos que corroborem aquelas afirmações. Por isso que é importante que as vítimas guardem os documentos, né? Porque, assim, quando a gente está falando dessas violências, porque a violência física, ela deixa a marca. Então, você vai ter lá, né? O rosto, uma foto. Exatamente. Mas o corpo de delito é tudo, né? É mais do que só os machucados que a gente vê. O que é importante é que as pessoas guardem. Então, assim, você sofre violência patrimonial, tem que guardar a documentação. Você sofre violência psicológica, tem que guardar os áudios, tem que guardar as piadas que são inconvenientes, para você mostrar, porque você também precisa de uma temporalidade, correto? Não é correto. Xingo, eu te xinguei. Isso para os dois lados. Quando você está com um relacionamento, vou dar um conselho para quem está ouvindo a gente. Você está num relacionamento conflituoso aí com o seu ex-marido, ou é o marido que está assistindo, né? É o pai que está assistindo, relacionamento conflituoso com a mãe do seu filho, etc. O máximo de comprovação que você puder ter, documental, registro visual, de mídia, tudo que você puder ter para corroborar é melhor. Porque existe, sim, muitas, mas muitas denúncias que são inventadas, são mentirosas, são caluniosas e que acabam fazendo com que as pessoas tenham que responder por fatos que não ocorreram. E aí fica muito difícil você produzir a prova que a gente chama de prova diabólica. Provar que aquilo não existiu, que aquilo não ocorreu. Prova diabólica, gente. Prova diabólica. E muito se discute hoje, principalmente também dentro do direito de família, quando a gente fala em alienação parental, a implantação de falsas memórias em cabeças de criança. Nossa, assisti isso hoje, ao vivo. Pois isso acaba acontecendo por demais. E aí tem um rapaz, até que a gente está ajudando no escritório, que eu brinco com ele que a partir de agora, assim que resolvido isso, ele vai andar com uma GoPro pendurada no pescoço dele, quando todas as vezes que ele for visitar a filha dele de 3 anos. Triste isso, hein, gente? Para não ter que passar por isso. Até que ela consiga, a mãe efetivamente perca a guarda pela denunciação caluniosa que fez contra ele, porque é um absurdo a pessoa ser sujeitada a isso. A gente chegar nesse ponto onde os filhos são usados como armas ou mecanismos de vingança pessoal, entre parceiros, não é? Eu já cheguei a dar essa orientação para o cliente. Grava tudo. Mas e quando ele for buscar o filho para visitar? Grava. E quando ele vier devolver, grava, porque a outra parte vinha fazendo isso e vinha implantando, gente, e vinha editando. Vamos fazer um merchan aqui, maravilhoso. O gravador de vida aqui, Carla. Olha aqui, eu tenho, Luciano tem. Gente, isso aqui, gente, salva uma vida. Mostrar para vocês, parece um cartão de crédito aqui, mas não é. Peraí, deixa eu ver se o meu saiu. O seu tá mais fácil? Ganha uns de presente, sabe? Aqui, ó. Olha só, é isso aqui, gente, tá vendo? Aqui, grava tudo. Ele grava tudo. E você pode organiza colocar dentro ainda da sua bolsa. Então, você não pode entrar nos ambientes com celular. Eu que lido com cada caso, né? Que só por Jesus. Tá tudo guardado aqui. Exatamente, é uma questão até de proteção. Mas agora, brincadeiras à parte, tem vários, as pessoas podem comprar. Se você está passando por esses infernos na sua vida, em relação ao seu trabalho, na sua vida pessoal, grava tudo, guarda, procura um bom advogado.